Fala pessoal, eu decidi dar continuidade aqui na série de análise de personagens e eu vou começar uma série sobre How I Met Your Mother. Como o vídeo anterior ficou um pouco longo, eu decidi então separar cada vídeo para cada 2 personagens e no final vai ter um vídeo só pro Barney Stinson, porque ele é realmente um dos personagens mais interessantes, é um dos personagens que as pessoas mais gostavam na época. E sim, ele é o que mais destoa do restante, então ele precisa de um vídeo só pra ele, até porque ele é awesome, precisa de um espaço só dele. Não vou entrar em detalhes sobre o que é o Big Five, como surgiu e quais são as definições gerais, porque eu já fiz isso no vídeo anterior de Gossip Girl, então dá uma olhada lá e eu vou deixar também uma playlist organizada para facilitar a vida. Mas vamos lá! How I Met Your Mother, uma das séries de maior sucesso na história da televisão americana e é também um dos finais mais odiados pelos fãs. Ao longo de 9 temporadas, nós acompanhamos Ted Mosby contando para os filhos dele como foi a jornada até encontrar a mãe e, spoiler, o porquê dele tá contando isso, né? Ah, ele tá contando isso porque ele quer ficar com a tia Robin e tá tudo certo e pronto, né? Traição total pro telespectador que ficou 9 temporadas esperando ele ficar junto da mãe e depois no último episódio ela mal aparece, ela mal tem fala, ela é uma mera peça no cenário ali, tudo pra ele voltar com a tia Robin, que ao longo de 9 temporadas simplesmente negou o Ted, simplesmente falou que não tinha sentimentos por ele. Do you love me? No. Que não tinha afinidade, que não tinha nada, né? Mas vamos lá entender, talvez os produtores tenham ficado tão deslumbrados com a possibilidade de ter esse grande twist no final, né? É como se a mãe fosse um red herring, ou seja, aquele recurso narrativo para te distrair, para depois ele trazer ali a verdadeira missão, que é ficar com a Robin de novo. Isso poderia ter funcionado lá pela 4ª temporada, mas 9 temporadas desse lenga-lenga, dessa enrolação, não funcionou. E a estrutura do último episódio também não ajudou nada, foi tudo muito corrido. Você tem, na última temporada, um episódio só pra Tracy, pra fazer com que o telespectador se apaixonasse pela Tracy, pra daí no último episódio ela virar só uma pecinha no cenário. Sem falar que cenas importantíssimas ficaram de fora. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver uma cena em que o Ted e a Robin saem pra almoçar e eles estão em momentos diferentes da vida, quando você tem finalmente um Ted satisfeito. Ele finalmente está satisfeito num relacionamento, enquanto a Robin é aquela pessoa que está eternamente insatisfeita. Ela sente que ela fez a escolha errada. Aliás, dá a sensação que ela sente que ela fez várias escolhas erradas ao longo da série, e aí ela ficou ali sozinha, triste, insatisfeita, enquanto o Ted estava lá feliz. Eu particularmente acho uma sacanagem o que fizeram com a personagem da Robin. Eu acho que ela ter priorizado a carreira dela não necessariamente teria que fazer com que ela se afastasse de todo mundo. Basicamente ela foi punida por não ter ficado com o Ted e aí depois no final ela serviu de prêmio de consolação pro Ted. É assim que eu tô vendo, é essa a minha visão da série. Não é exatamente a análise psicológica de nada, é a minha opinião como telespectadora. Eu acho que a Robin é uma personagem extremamente injustiçada por querer priorizar a carreira, por querer explorar o mundo, por querer conquistar algo além daquilo que o Ted estava buscando. A Ted, o super protagonista. Então, deixa eu voltar aqui pro meu vídeo. De qualquer forma, vou começar essa série de vídeos falando de Lily e Marshall. Eu acho que esses 2 personagens são bem estáveis ao longo da série, o relacionamento deles também é bem estável, tirando o término lá da 1ª temporada. Vou começar falando do Marshall, que é o melhor amigo do Ted, ou o segundo melhor amigo. Como eu já falei num vídeo anterior sobre a questão do Big Five, na maioria dessas séries, principalmente sitcoms de amigos, etc., boa parte dessas personagens tem um fator mais alto em extroversão e abertura para experiências. Por quê? Porque você precisa ter essas personagens fazendo coisas. Se ninguém vai ficar assistindo filme, série sobre uma pessoa dentro de casa lendo um livro sozinha. Então, no caso, tanto a Lily quanto o Marshall, eles são relativamente extrovertidos, não tão extrovertidos quanto o Barney, mas mais extrovertidos ali um pouco mais na média. Aliás, o Marshall, ele é aquele cara que tá mais pra média. Acho que de todos os personagens, e vendo aqui o artigo que eu tava lendo sobre isso, ele é o cara que mais chega próximo da média. Ele não tem aqueles picos, ele não tem aquelas características absurdamente marcantes. Ele é aquele cara que é confiável, é o amigão, ele é agradável, ele até tem a sua boa dose de criatividade, né?
tem um episódio que eles estão correndo na Subway Wars, o episódio Subway Wars, que ele tá fazendo a corrida dele e ele começa a cantar uma música, né? Marshall vs. The Machine. Então, ele tem ali uma boa dose de abertura para experiência, criatividade. Eu acho que de todos ali também, o Marshall é um dos que pontua mais em amabilidade ou agradabilidade, né? Que pode ser um outro nome para esse fator de personalidade. Ele tende a ser extremamente empático, compreensivo, ele tá sempre apoiando os amigos dele, ele é extremamente leal, ele se importa muito com o que as pessoas vão pensar, vão sentir, vão falar. Eu acho que nesse caso da turma lá, eu acho que o Marshall poderia ser o que pontua mais. Algumas vezes ele pode ser até um pouco ingênuo, ele tende a evitar conflitos, ele prefere a harmonia. Já no caso, a Lily, ela tem a sua pontuação em agradabilidade, mas eu acho que ela pontua menos que ele, eu acho, né? Pode ser que eu esteja errado, isso aqui é uma percepção nossa que a gente tem sobre esses personagens. Ela tem alguns momentos que se você pisar no calo dela, ela vai com a fúria. Ela não vai ficar tão preocupada em agradar, não. Ela tem a boa dose de empatia dela, ela gosta, inclusive, de manter a harmonia no grupo, ela gosta de dar conselhos. Mas se você der pra Lily um café com cafeína e falar que é descafeinado... Acabou. Não tem mais conversa, não tem mais história, não tem nada. Em conscienciosidade, a gente vê que o Marshall, ele deve pontuar na média ou então até um pouco acima, porque você vê que ele fez uma faculdade antes, foi para college, aí depois ele fez a faculdade de direito, conseguiu passar, estudou para passar na prova, conseguiu passar, depois conseguiu arrumar um trabalho, se manteve nesse trabalho de forma estável, investia na carreira, depois ele tentou ser juiz, conseguiu ser juiz. Então eu acho que no quesito conscienciosidade ele deve pontuar bem alto, né? Manteve lá uma estabilidade na carreira dele, assumiu um cargo público. Já no caso da Lily, a gente vê em alguns momentos que, sim, ela tem o trabalho dela, a Lily mantém um trabalho bem estável ao longo das 9 temporadas, né? Ela se mantém como professora de jardim de infância, exceto pelo aquele momento que ela vai lá para São Francisco e depois ela volta e ela precisa decidir o que ela quer fazer da vida, que ela ainda não conseguiu assumir uma carreira como artista. Mas existem alguns episódios ali na Lily que a gente tem que ficar de olho. Por exemplo, ela larga tudo para ir para São Francisco tentar a carreira de artista. Aí depois volta, não consegue, aí passa um episódio inteiro dela tentando decidir uma nova carreira para ela. Depois você tem um episódio dos gastos do cartão de crédito, que a Lily, pelo que eu entendi, ela faz regulação emocional através das compras. Hi, my name is Lily and I'm a shopaholic. I have 15 credit cards and they're all maxed out. Mas, aliás, isso aí é um negócio que acontece durante um episódio. O episódio dá a entender que isso acontece há muito tempo, mas depois da série, no final, o pessoal até esquece, né? Esse que é o problema, né? O problema de analisar personagem, negócio de série, não é uma pessoa de verdade. Então, ela vai fazer as coisas de acordo com o que os roteiristas querem colocar no episódio. Mas a Lily tem essa questão de compulsão por compras, coisa do tipo da atendente ir lá e quebrar o cartão de crédito dela. Então, você vê que ela tem uma dificuldade ali de manter controle das finanças. Lembrando aqui também, na conscienciosidade, que tem um episódio, a Lily descobre que ela já tinha sido despejada do apartamento dela, sei lá, meses depois do apartamento já ter se tornado um restaurante chinês. Então, e aí, lembrando desse episódio aí de compras compulsivas, a série mostra pra gente ao longo das 9 temporadas tanto o Marshall e a Lily como sendo os mais emocionalmente estáveis. Mas eu acho que no caso o Marshall é mais estável, tem uma pontuação mais baixa em neuroticismo do que a Lily, por exemplo. A Lily, ela tende a ser mais impulsiva. No quesito neuroticismo, eu acho que o Marshall é um dos que pontua menos, porque a conscienciosidade dele é bem alta, então a tendência é que o neuroticismo dele seja menor. É claro que em alguns momentos de crise, ele reage. Ele é aquela pessoa que tá lá sempre servindo de apoio para os outros. A Lily, pelo que eu já falei antes, eu acho que ela apontou um pouco mais em neuroticismo. Ela toma mais decisões impulsivas, ela faz regulação emocional através de compras, prejudicando ela financeiramente e prejudicando o marido dela também. E no quesito abertura para experiências, como eu já falei, o Marshall ele tende a ser mais criativo, tem ali uma boa pontuação de abertura para experiências. E eu acho que a Lily, no caso, ela tem bastante abertura para experiências. Ela é pintora, ela fez faculdade de artes, ela vai para São Francisco para tentar investir nessa carreira. Quando ela volta, ela experimenta carreiras diferentes e depois lá pro final da série, quando aparece a oportunidade dela atuar como uma
Qual que é o nome? Atuar como uma dessas pessoas que ficou comprando obras de artes pra gente rica, que eu não sei o nome dessa profissão. Quando essa oportunidade surge pra ela ir pra onde? Pra França ou pra Itália? Junto com o capitão lá, ela pega a família dela e vai também, né? Então, a abertura para experiências com certeza é algo ali pra ali. Ela também é bem aberta para experiências no quesito da sexualidade dela. Ela tá sempre imaginando a possibilidade dela poder ter algum tipo de experiência. Mas então é isso, a gente fica por aqui. Deixem aí seus palpites sobre Marshall e Lily e sobre How I Met Your Mother e aquele final. E na semana que vem trarei outra análise. Dessa vez vai ser Ted, Robin e Tracy. Fico por aqui então, beijos, tchau!